Olá pessoal, tudo bem? Eu não resisto, eu sei que a aula online é mais difícil mesmo, mais difícil de entender. Então eu vou gravar esse vídeo à parte para colocar no Google Forms, né? Que é de como realizar o quadro de Pinet. O que é esse quadro de Pinet? O quadro de Pinet, ele é um quadro que foi inventado pelo Pinet mesmo, que é para você realizar os cruzamentos, para você chegar nos prováveis resultados dos descendentes, tá? Então você vai conseguir ver a probabilidade em porcentagem, em fração, enfim, tá? Então, antes da gente fazer o cruzamento, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Quando eu tenho azão ou azinho, eu estou falando de um caso de homozigoto, ou seja, ele é igual aqui e igual aqui. Então, o pai, nesse caso, vamos supor, o pai, ele é puro e a mãe pura. Estou dando um exemplo, pode ser pai azão e mãe azão também, ou pai azinho e mãe azinho. Gente, eu coloquei a letra A, mas poderia ser qualquer outra letra, né, gente? Cada exercício vai vir com uma letra diferente aí. Heterozigoto é quando eu tenho diferença. Então, um alelo que veio do pai é azão, o alelo que veio da mãe é azinho, ou vice-versa, tá? O que é o genótipo? É a constituição genética do indivíduo. É como que é o DNA dele, como que ele é, os cromossomos, os alelos, enfim. E o fenótipo, o que vai ser o fenótipo? São as características notáveis do indivíduo, ou seja, aquelas que eu consigo perceber, por exemplo, o fenótipo loiro, o fenótipo moreno, o fenótipo ruivo, um exemplo para vocês entenderem. E o fenótipo, ele vai se manifestar de acordo com a interação dos alelos. Então, eu tenho casos de dominância, por exemplo, eu posso dizer aqui que o azão ele é dominante em relação ao azinho, tá? Então, se o azão for fenótipo moreno e o azinho for fenótipo loiro, e a pessoa for azão-azinho, qual vai ser o fenótipo que ela vai ser? O genótipo vai ser azão-azinho, ou seja, a genética dela é azão-azinho, porém o fenótipo vai ser moreno, por isso que ele é dominante, ele manda, tá? É um exemplo. Recessividade é aquele um que não vai aparecer, se ele estiver junto com um dominante. Então, quem que é o recessivo aqui? Nesse caso, o azinho. Mas eu também tenho casos de codominância. Um exemplo é o cabelo. Então, se eu tenho a minha mãe de cabelo liso e o meu pai de cabelo cacheado, o meu cabelo não vai ser nem liso, nem cacheado. Ele vai ser ondulado. Mistura, tá? Então, isso é um caso de codominância. Nenhum nem outro é dominante. Os dois se misturam e as duas características vão estar mescladas e vão aparecer um pouco. Beleza? Então vamos lá, eu coloquei essas situações aqui para a gente realizar o cruzamento no quadro de Pinet. Então vamos lá, azão com azão-azinho. Azão com azinho. Gente, o que vai determinar isso vai ser, para vocês fazerem esse cruzamento, vai ser o exercício. Um pai com genótipo azão, casou com uma mulher com o genótipo azão, qual vai ser a descendência desse casal? Estou dando um exemplo na espécie humana, mas isso vai valer para planta, para animal, para tudo, tá? Então, nossa, vai vendo, azão com azão, eu já estou pulando aqui. Com azão. Gente, nem precisa fazer o cruzamento, porque se o pai é azão, se a mãe é azão, qual é, quando acontece a meiose, lá na célula produtora, lá no órgão produtor de gametas, só tem azão para mandar. Então, não tem como aparecer um azinho ali pro meio, não tem como. Então, vamos realizar o cruzamento só para vocês entenderem. Eu vou até fazer de duas cores, porque eu acho que fica melhor para vocês entenderem.
Vamos lá. Então, por exemplo, pai, azão, azão, mãe, azão, azão. Você coloca aqui um de cima, um do lado. Então, azão, azão. Não temos 4 partes? Então, 1/4. Ou 25%. O total é 100%. Quanto que é 100 dividido por 4? Porque são 4 partes. Não é 25? Então, cada quadradinho corresponde a 25%. Certo? Então tá, ali é a mesma coisa. Azão daqui de cima, azão daqui do lado. Opa, mais 25%, mais 1/4, né? A mesma coisa, azão, 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 azão. Então só tem azão para vir, gente. Vamos lá. Então aqui 1/4, 1/4, 1/4. 25%, 25%, 25%. Ou seja, 25 mais 25 mais 25 mais 25, 100. 100% vai ser azão, azão. Sendo que um alelo veio do pai e o outro alelo veio da mãe. Sendo que um alelo vem do pai e o outro alelo veio da mãe. Na meiose. Lembra que na meiose divide lá o material genético ao meio, vai metade para cada lado e só metade que vai para o gameta, para juntar com a metade do outro gameta e aí formar um inteiro. Se eu juntar 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, com o que eu fico? Com um inteiro. Então, 1 de probabilidade de azão, azão. Beleza? Vamos agora para um outro caso que é mais interessante. Nesse caso aqui, gente, a gente vai cruzar 2 homozigotos, porém diferentes. Homozigoto azão, azão, homozigoto azinho, azinho. Então vamos lá. Azão daqui de cima, sempre a maiúscula na frente. Azinho aqui do lado. Azão aqui de cima, azinho aqui do lado. Azão aqui de cima, azão aqui de cima, azinho e azinho daqui do lado. Certo? Ou seja, esse caso também vai ser 100%, mas vai ser 100% de azão, azinho. Então, toda a geração dos filhos vai ser heterozigota. Azão, azinho. Se fosse um caso de codominância, por exemplo, flor amarela com flor vermelha. Codominância, lembra que mistura? Então eu teria 100% de flores laranjas. Estou dando um exemplo, tá, gente? Se fosse um caso de dominância, flor vermelha dominante, flor amarela recessiva. Vermelha dominante, recessiva amarela. Se eu tenho um dominante aqui, é essa característica que vai aparecer. Então, 100% das filhas teriam o fenótipo vermelho. Tá? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que eu tenho um caso de dominância, cor vermelha, que vai ser azão. Recessiva é a flor amarela, que é azinho. Não é tudo azão, azinho? Quem é dominante não é a característica que vai obrigatoriamente aparecer? Então, qual a característica que vai aparecer? Flor vermelha, o genótipo é misturado, porém o fenótipo vai obedecer à dominância. Tá? Então, genótipo dos dois, porém o fenótipo vai ser de dominante, porque eu acabei de dizer que é o caso de dominância. Então, aqui 100% das flores seriam vermelhas. Se fosse codominância, se fosse um caso de codominância,
com bolinha amarela, ou sei lá, cor de laranja, iria misturar, porque iria aparecer as duas características. Ok? Então vamos lá. Próximo cruzamento vai ser azão, azão com azão, azinho. Vamos lá. Azão de cima vai aparecer em todos. Azão de cima em todos. Do lado, azão, azão, aqui, azinho e azinho. Opa, ficou diferente. Eu tenho 1/4 mais 1/4, eu vou ter 2/4 de 2/4 de genótipo azão, azão. 2/4 de genótipo azão, azinho. Então, 2/4 azão, azão e 2/4 azão, azinho. Tá? E o fenótipo? O fenótipo vai depender se essa característica é dominante ou codominante. Então, vamos dar os dois casos para vocês. Vamos lá de novo na flor vermelha e amarela, lembrando que a vermelha é dominante. Opa, vermelha é dominante. Aqui, genótipo azão, azão, só tem vermelho. Então, obrigatoriamente, vermelho. Esses 2/4 ou 50%. Por que 50%, gente? 25% mais 25% dá 50%, né? E, deixa eu até separar aqui. E 2/4 ou 50% azãozinho. E azãozinho esse genótipo aqui. Só que a vermelha não é dominante. Se a vermelha é dominante, vai obedecer o dominante. Vermelho também. Ou seja, eu vou ter 50% de genótipo azão, azão, 50% de genótipo azão, azinho, porém, nesse caso, 100% de fenótipo de flores vermelhas. Porque a vermelha é dominante. Agora, se eu estou falando de um caso de codominância, na codominância vai mudar isso aqui. Vai mudar o genótipo? Não. O que vai mudar é o fenótipo. Então, vamos lá. No caso de codominância, aqui é azão, azão, então obrigatoriamente vai ser vermelha mesmo. Vermelho. Aqui, azãozinho. Vamos dizer que vermelho com amarelo dá laranja nas flores também, tá? Opa, então 50% ou 2/4 vai ser laranja. Então, o que nós temos? 50% de genótipo azão, azão, 50% de genótipo azão, azinho, 50% de fenótipo vermelho, 50%, nossa, gente, que letra horrorosa, 50% de fenótipo laranja, se fosse um caso de codominância. E o exercício que vai dizer isso para vocês, ou ele vai perguntar ao contrário, eu cruzei flor tal com flor tal, deu tal resultado, ela é dominante, ela é recessiva, é codominante, tá? Ok. Próximo caso, gente, estamos já no quarto, penúltimo caso já. Esse penúltimo caso vai ser os dois heterozigotos, pessoal. Muito legal, é o mais legal, na verdade. O que é interessante vocês saberem é que depois de tanto fazer cruzamento, vocês nem precisam mais fazer, vocês já têm esse resultado de cabeça. Então, azão, azinho, azão, azinho. Beleza, vamos lá. Azão daqui do lado, azinho daqui do lado, azão. Eu gosto de colocar aquele ali na frente primeiro, porque eu tenho toque, tá, gente? Azão, 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 azinho. Aqui
Aqui não dá, porque lembra que a letra maiúscula sempre vai vir primeiro? Azão, azinho. Aqui. Aqui, já coloquei o azinho, azão daqui de cima, azinho daqui de cima. Olha que interessante. Nesse caso, a gente vai ter bem misturado, né? Eu tenho 1/4 azão, azão, 1/4 azinho, azinho, 2/4 azão, azinho. Do que eu tô falando? Genótipo. Ou eu tenho 25% azão, azão, 25% azão, azinho, azinho, 50%, porque aqui eu vou somar porque eles são iguais, 50% azão, azinho. Ok? Vamos lá então. Genótipo. Que eu vou ter aqui nesse caso? 25% de azão, azão, 25% de azinho, azinho e 50% de azão, azinho. E o fenótipo? O fenótipo ele vai depender do quê? Da minha interação dos genes. Se é uma codominância, se é uma dominância e recessividade. Vamos dizer que a flor vermelha é dominante. Flor vermelha é dominante. Então, quais fenótipos eu vou ter? Fenótipo vermelho, sempre puro, né? Homozigoto para vermelho. Vermelho. Opa. Então, vamos lá no meu fenótipo. 25% para vermelho. 25% para amarelo, 50%, se eu estou falando que ela é dominante, eu tenho azão aqui, gente, vermelho. Vamos somar? Vermelho com vermelho, 25 mais 50, então na verdade eu vou ter o resultado final de 75% de flores vermelhas e 25% de flores amarelas, de fenótipo, de genótipo, 25% homozigoto azão, azão, 25% homozigoto azinho, azinho, 50% heterozigoto azão, azinho. Ou 1/4, 1/4, 2/4, que é a mesma coisa que meio, não é metade? É 2/4, mas eles formam um meio, né? Deu para entender? Vamos para o último caso, para a aula não ficar muito longa. O nosso último caso vai ser azão, azinho, azinho, azinho. Vamos lá. Azão daqui de cima, azinho daqui de cima. Azão daqui de cima, azinho daqui de cima. Daqui do lado, azinho, daqui do lado, azinho. Azinho, azinho. Opa! Deu metade, metade, certinho. Então, nós temos 50% genótipo azão, azinho, heterozigoto, né? 50% de genótipo homozigoto, azinho, azinho. Se eu for falar que é uma flor vermelha dominante, um caso de dominância e recessividade, qual é o meu fenótipo? O meu fenótipo aqui vai ser 50% vermelha, 50% amarela. Beleza? Ou 2/4 é a mesma coisa que meio. Meio e meio. Ou quantas partes eu tenho? 2 partes e 2 partes. Tem exercício que vem assim. 1 para 2 para 1. Ou 2 para 2. É só você contar a quantidade de quadradinhos. Ok? Vamos lá, pessoal. Já falamos do genótipo e já falamos do fenótipo.
genótipo, então é assim que faz o cruzamento de pneu. O que eu quero relembrar com você? Pessoal, então eu vou dar um último exemplo, tá? Voltei aqui no meu caso que eu tenho cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos, só que eu vou perguntar a proporção em 1:2, 2:1, desse jeito, tá? Porque às vezes a resposta vem assim, eu não quero que vocês fiquem perdidos. Então vamos lá. Quero que vocês respondam respectivamente, ou seja, eu tenho que obedecer essa sequência. Qual é o genótipo que apareceu ali? Quantos quadradinhos eu tenho de azamazinho? Só um. Quantos quadradinhos eu tenho de azamazinho? 2. Quantos quadradinhos eu tenho de azamazinho? 1. Então a proporção vai ser 1:2:1. Só para vocês entenderem como funcionaria desse ou outro jeito. Tá? Pessoal, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não sei se foi muito rápido, se foi muito devagar. É complicado a gente ficar conciliando aí quando a gente não tem feedback de vocês. Mas é isso. Beijo, pode me chamar no WhatsApp se não entender, tá?